Olá, este vídeo é mais uma leitura de uma carta encíclica escrita pelo Papa Leão XIII em 1895, intitulada Adiutritim Populi. Esta carta é sobre o Rosário de Nossa Senhora e é um convite ao despertar da piedade mariana. Antes de iniciarmos a leitura na íntegra, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos iniciar então a leitura na íntegra da carta encíclica, escrita pelo Papa Leão XIII em 1895 e titulada Adiutritim Populi. Sobre o Rosário de Nossa Senhora, veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. O consolador despertar da piedade mariana. É coisa boa celebrar com louvores bem maiores e implorar com sempre mais viva confiança a Virgem Mãe de Deus, poderosa e misericordiosíssima auxiliadora do povo cristão. Com efeito, os motivos desta confiança e destes louvores são multiplicados por este rico e variado tesouro de benefícios, sempre mais abundantes, derramados em toda parte por Maria, para o bem-estar comum. E, em troca de tal munificência, os católicos certamente não têm faltado ao seu dever de profundo reconhecimento, visto como hoje, mais do que nunca, não obstante a presente luta contra a religião, podendo ver aumentados e sempre mais afervorados em todas as classes da sociedade o amor e o culto para com a Boa Virgem. E a reconstituição e a multiplicação das confrarias sobre o seu patrocínio, a construção dos suntuosos monumentos dedicados ao seu augusto nome, as peregrinações de multidões devotíssimas aos santuários mais venerados, os congressos que têm como finalidade uma sempre maior difusão de sua glória, as inúmeras outras manifestações deste gênero, excelentes por si mesma, e de feliz auguro para o futuro, são luminosas provas deste fato. Mas a nós apraz recordar aqui, de modo especial, que entre as múltiplas formas de piedade para com Maria, a mais estimada, praticada, é tão excelente a do Santo Rosário. Isso dizíamos, é de grande alegria para nós, portanto, se temos dedicado parte notável das nossas solicitudes a propagar a devoção do Rosário, tocamos com a mão a realidade de que, com benevolência, a Rainha do Céu, assim invocada, tem correspondido aos nossos votos, como esperamos que ela quererá também amenizar as dores e amarguras que os próximos dias nos preparam. Orar pelo retorno dos dissidentes. Mas é sobretudo para a difusão do reino de Cristo que nós esperamos do poder do Santo Rosário um socorro mais eficaz. O intento que nós agora, com mais vivo desejo, nos prefixamos, como muitas vezes temos dito, é a reconciliação dos povos separados da Igreja, declarando ao mesmo tempo que o êxito devemos esperá-lo, sobretudo nas fervorosas preces dirigidas à onipotência divina. Isto nós também recentemente afirmamos, por ocasião da solenidade de Pentecostes, recomendando fostes dirigidas nesta intenção preces especiais ao Espírito Santo. E sabemos o que o nosso convite foi correspondido em toda parte com grande solicitude. Mas, dada a importância da difícil empresa e a necessidade de perseverar em toda a santa ousadia, vem aqui, muito propósito, o conselho do apóstolo: perseverai na oração, em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Tanto mais quanto os felizes indícios da obra são de incitamento
a esta perseverança na oração. Portanto, ó veneráveis irmãos, farei a coisa mais útil para este fim e para nós mais grata se, durante todo o próximo outubro, vós e vossos fiéis invocardes conosco devotissimamente a Virgem Mãe, com a recitação do Santo Rosário nas formas prescritas. Poderosos motivos impelem-nos a, com absoluta confiança, confiar à sua proteção os nossos projetos e os nossos votos. Maria no cenáculo mestra dos apóstolos. O mistério do imenso amor de Cristo a nós teve, entre outras, uma luminosa manifestação quanto a ele perto de morrer. Quis confiar ao seu discípulo João, aquela mãe, sua própria mãe, com aquele solene testamento: eis aí o teu filho. Ora, na pessoa de João, segundo o pensamento constante da Igreja, Cristo quis indicar o gênero humano e particularmente todos aqueles que a ele aderiram pela fé. E é justamente neste sentido que São Anselmo de Cantuária exclama: ó Virgem, que privilégio pode ser tido em maior consideração do que este pelo qual és a mãe daqueles para os quais Cristo se digna a ser pai e irmão? Por sua parte, Maria generosamente aceitou e tem cumprido esta singular e pesada missão, Por sua parte, Maria generosamente aceitou e tem cumprido esta singular e pesada missão, cujos inícios foram consagrados no cenáculo. Desde então, ela ajudou admiravelmente os primeiros fiéis com sua santidade, do exemplo, com a autoridade dos seus conselhos, com a doçura dos seus incentivos, com a eficácia das suas orações, tornando-se assim verdadeiramente mãe da Igreja e mestra e rainha dos apóstolos, aos quais comunicou também aqueles divinos oráculos que ela conservava ciosamente no seu coração. Do céu, Maria vela sobre a Igreja. Impossível seria, pois, dizer que amplitude e que eficácia hajam adquirido os seus socorros, quando ela foi levada para junto de seu filho aquele fastígio de glória que convinha à sua dignidade e ao esplendor dos méritos. Com efeito, de lá do alto, consoante os desígnios de Deus, ela começou a velar sobre a Igreja e a assistir-nos e a proteger-nos como uma mãe, de modo que, depois de ter sido a cooperadora da redenção humana, tornou-se também, pelo poder que quase limitado lhe foi conferido, a dispensadora da graça que em todos os tempos jorra desta redenção. Por isso, com bem razão, as almas cristãs, obedecendo como que a um instrumento natural, sentem-se arrastadas para Maria, para lhe comunicarem com toda confiança os seus projetos e as suas obras, as suas angústias e as suas alegrias, para recomendarem com filial abandono suas pessoas e suas coisas à bondade e à solicitude dela. Por esse justíssimo motivo, todos os povos e todos os ritos têm-lhe tributado louvores e têm vindo sempre crescendo com o sufrágio dos séculos, donde os títulos a ela dado de Mãe Nossa, Nossa Mediadora, Redentora do mundo inteiro, dispensadora dos dons celestes, Maria e a difusão do Evangelho. Ora, se já que a fé é o fundamento e o princípio dos dons divinos pelos quais o homem é elevado acima da ordem da natureza, aos bens eternos, com toda razão se celebra a mística influência de Maria para fazer adquirir e frutificar a fé. Maria, com efeito, é aquela que gerou o autor da fé e que, em razão de sua fé, foi saudada bem-aventurada.
Ninguém, ó Virgem, tem o pleno conhecimento de Deus senão por ti. Ninguém se salva senão por ti, ó Mãe de Deus. Ninguém senão por ti recebe dons da misericórdia divina. E certamente não poderá parecer exagerada a afirmação de que, especialmente pela sua guia e pelo seu auxílio, foi que, mesmo entre enormes obstáculos e adversidades, a sabedoria e as ordenações evangélicas se difundiram tão rapidamente em todo o mundo, instaurando por toda a parte uma nova ordem de justiça e paz. Consideração esta que, sem dúvida, devia estar presente ao ânimo de São Cirilo de Alexandria quando, dirigindo-se à Virgem, dizia: por ti os apóstolos pregaram aos povos a doutrina da salvação. Por ti a Santa Cruz é louvada e adorada no mundo inteiro. Por ti os demônios são afugentados e o homem chamado de novo ao céu. Por ti toda criatura, detida pelos erros da idolatria, é reconduzida ao conhecimento da verdade. Por ti os fiéis chegaram ao batismo, e em toda parte do mundo foram fundadas as igrejas. Maria, cetro da verdadeira fé. Além disso, consoante o louvor do mesmo doutor, ela foi vigorosíssimo centro de verdadeira fé. Pelo contínuo cuidado que teve de manter firme, intacta, fecunda entre os povos a fé católica. E disto existem provas numerosíssimas e assaz conhecidas, confirmadas às vezes por acontecimentos prodigiosos. Sobretudo nas épocas e nas regiões em que se houve de deplorar a fé esmorecida por causa da indiferença, ou atacada pelo pernicioso contágio dos erros, foi que o clemente socorro da Virgem se fez particularmente sentir. Foi então que, graças ao seu impulso e ao seu apoio, surgiram homens eminentes por santidade e por zelo apostólico, prontos a repelir os ataques dos perversos, a reconduzir as almas à prática e ao fervor da vida cristã. Sozinho, mas poderoso com muitos juntos, Domingos de Gusmão consagrou-se a esta dupla tarefa, tendo posto com êxito a sua confiança no Rosário de Maria. E ninguém poderá pôr em dúvida que grande parte tenha a Mãe de Deus nos serviços prestados pelos veneráveis padres e doutores da Igreja, que tão notadamente trabalharam em defender e ilustrar a doutrina católica. De fato, é a ela, sede da divina sabedoria, que eles atribuem com gratidão a fecunda inspiração dos seus escritos. Foi por obra da Virgem Santíssima e não pelo mérito deles, conforme eles mesmos atestam que a malícia dos erros foi debelada. Enfim, príncipes e pontífices romanos, guardas e defensores da fé, tiveram o costume de recorrer sempre ao nome da Divina Mãe, uns na direção de suas guerras sagradas, outros na promulgação dos seus solenes decretos, e sempre lhe experimentaram o poder e a proteção. Por isso, a Igreja e os padres dirigem a Maria estas expressões, não menos verdadeiras do que esplêndidas. Ave, ó, sempre eloquente dos apóstolos, ó sólido fundamento da fé, ó rocha inabalável da Igreja. Ave, por ti nós somos computados entre os cidadãos da Igreja una, santa, católica e apostólica. Damasceno disse: Ave, ó divina fonte da qual os rios da eterna sabedoria, correndo com as puríssimas e limpíssimas águas da ortodoxia, prostram a multidão dos erros. E São Germano disse: alegra-te, já que só tu conseguiste destruir todas as heresias do mundo inteiro. Maria e a unidade da fé. Esta parte tão importante que a Santíssima Virgem teve e tem no curso da expansão, nos combates, nos triunfos da fé católica, torna mais luminoso o plano divino a seu respeito e deve despertar em todos os bons
uma grande esperança para a consecução de todas as finalidades que estão hoje nos anseios de cada um. É preciso confiar em Maria, é preciso invocar Maria. Oh, quão eficaz será se o seu poder para... Oh, quão eficaz será o seu poder para a solícita realização do novo e tão desejado triunfo da religião. Isto é, que no meio dos povos cristãos, uma única profissão de fé deva manter unidas as mentes em um único vínculo da perfeita caridade, estreite os corações, que não estará ela disposta a fazer para que todas as nações caminhem unidas na maravilhosa luz de Deus. Quando com tanta insistência no seu unigênito pediu ao Pai a união delas e, por meio do batismo, as chamou a participar da herança da salvação, adquirida com imenso preço, poderá ela deixar de demonstrar a sua amorosa providência, que, para aliviar os longos trabalhos para tal fim, a Igreja, esposa de Cristo, enfrenta, quer para realizar na família cristã esse dom de união, quer é o fruto precioso da sua maternidade? A antiga unidade e o culto de Maria. É um sinal de que o augúrio não está tão longe de verificar se está na opinião e na confiança, tão ardente nas almas piedosas de que Maria será o feliz laço que, com sua força, unirá todos aqueles que amam a Cristo, onde quer que estejam, formando deles um só povo de irmãos, prontos a obedecer como a um Pai comum, ao vigário de Cristo na terra, o Pontífice Romano. Aqui o pensamento reporta-se espontaneamente através dos fatos da Igreja aos magníficos exemplos da primitiva unidade e com mais gosto se detém na recordação do grande concílio de Éfeso. Porquanto a plena concórdia da fé, a participação nos mesmos sacramentos, que então unia o Oriente e o Ocidente, aqui parece realmente afirmar-se com singular firmeza e brilhar de nova glória, quando os padres do concílio anunciaram autorizadamente o dogma da divina maternidade de Maria. A notícia de que tal acontecimento, promanando daquela religiosíssima cidade exultante, encheu-o no mundo católico da mesma incontida alegria. A oração pelos dissidentes, agradável a Maria. A todas estas razões, que sustentam e aumentam a confiança de ser ouvido pelo poder e pela bondade da Virgem, devem ser para os católicos outros tantos incitamentos para o arrogarem. Como nós vivamente recordamos com fervoroso empenho, reflitam os fiéis, enquanto é para eles decoroso e útil, ao mesmo tempo com aceito e grato para a Virgem Santíssima este empenho. De feito, possuindo a eles a unidade da fé, desarte manifestam que justamente tem grandíssimo apreço o valor deste benefício e que querem guardá-lo com todo o escrúpulo. Nem podem eles manifestar de melhor forma o seu amor fraterno para com os separados, do que ajudando-os eficazmente de modo que possam reencontrar o maior de todos os bens. Tal afeto fraterno verdadeiramente cristão, sempre operoso em toda a história da Igreja, achou sempre a sua força principal na Mãe de Deus, excelente fautora da paz e da unidade. São Germano de Constantinopla assim invocava: lembra-te dos cristãos que são teus servos. Recomenda as orações de todos, conforta as esperanças de todos, reforça a fé, estreita as igrejas na unidade. O culto de Maria entre os orientais. E ainda hoje os gregos lhe dirigem esta oração: ó Virgem toda pura, que podes sem temor
aproximar-te de teu filho, roga-o, ó toda santa, para que ele dê a paz ao mundo e inspire um mesmo sentimento a todas as igrejas, e todos nós te aclamaremos. E aqui se junta aos outros o motivo especial pelo qual é lícito esperar que a Santíssima Virgem escutará com maior benignidade as nossas preces em favor dos povos dissidentes, e esse motivo é dos insignes méritos que eles, mas especialmente os orientais, adquiriram para com ela. Porque é a eles que muito se deve se a sua devoção tanto se difundiu e cresceu. Entre eles surgiram grandes apologistas e defensores de sua dignidade, panegiristas célebres pelo fogo e pela delicadeza da sua eloquência, imperatrizes diletíssimas a Deus, que imitaram os exemplos da Puríssima Virgem e lhe atribuíram homenagens com a sua munificência. E por último, igrejas e basílicas erguidas em sua honra com o esplendor régio. As imagens de Maria do Oriente ao Ocidente. A esta altura, apraz-nos aditar uma consideração que, porquanto não é estranha ao assunto, ao mesmo tempo redunda em glória da Santíssima Mãe de Deus. É esta: todos sabem que muitíssimas das suas augustas imagens, em diversas épocas, foram trazidas do Oriente para o Ocidente, e especialmente na Itália e em Roma foram acolhidas com suma piedade e honradas com magnificência pelos nossos avós e veneradas depois pelos seus descendentes com não menor transporte. Ora, nós gostamos de verificar neste fato unia disposição e benefício da amorosíssima Mãe, já que isto parece querer significar que estas imagens são junto a nós como que palpitantes monumentos entre outros tempos, em que a família cristã vivia unida em toda a parte do mundo, e como que preciosos penhores de uma comum herança. Por isto, ao contemplá-las como que por inspiração da própria Virgem, devem as almas piedosamente lembrar-se daqueles que a Igreja Católica chama com amorosa solicitude a antiga concórdia e a alegria que já provaram em seu seio. O rosário, a oração eficaz para os dissidentes. Assim, um grande auxílio em vantagem da unidade da Igreja é-nos por Deus oferecido em Maria, e conquanto este auxílio de muitos modos possa ser merecido, nós cremos que o melhor e o mais eficaz é o rosário, já que outras vezes fizemos observar que não última entre as vantagens do Santo Rosário é fornecer aos cristãos um meio prático e fácil para alimentar a sua fé e preservá-la da ignorância do perigo do erro, como manifestadamente nos demonstram as suas próprias origens. Ora, não é menos claro o quanto toca de perto a Maria esta fé, que se exercita quer com a repetida oração vocal, quer com a meditação dos mistérios. Porquanto toda vez que nos pomos em oração diante dela e recitamos com devoção a Santa Coroa, segundo o rito prescrito, nós recordamos a sua obra maravilhosa da nossa redenção, de modo a contemplarmos como se desenrolassem agora todos aqueles fatos que sucessivamente concorrem para torná-la ao mesmo tempo Mãe de Deus e Mãe Nossa. A excelência desta dupla dignidade e o fruto deste duplo mistério mostram-se-nos sob uma vivíssima luz, se piedosamente considerarmos a Virgem Maria ao lado do seu Divino Filho nos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos.
Só fazendo uma observação, à época da carta escrita, em 1895, não tínhamos os mistérios luminosos. Daí resulta sentir-se a alma inflamada de um vivo sentimento de gratidão para com ela, e, desdenhando todas as coisas deste mundo, esforça-se com firme propósito por se tornar digna de tal mãe e dos seus benefícios. Aliás, já que Maria, a mais amorosa de todas as mães, não pode deixar de se enternecer e de mover a compaixão para com os homens, por esta frequente e piedosa recordação de tais mistérios, o Santo Rosário será, como temos dito, a oração mais oportuna para advogar junto a ela a causa de nossos irmãos dissidentes. Isto entra em cheio na missão da sua maternidade espiritual. De fato, aqueles que pertencem a Cristo não os gerou Nossa Senhora, nem podia gerá-los, senão a unidade da fé e do amor a Ele. Acaso Cristo foi feito em pedaços? Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Por isso, todos nós devemos viver juntos a vida de Cristo, de modo a podermos colher frutos para Deus, num só idêntico corpo. Necessário é, pois, que todos aqueles que a maldade de acontecimentos separou desta unidade seja de novo, por assim dizer, gerados para Cristo. Desta maneira, mãe que Deus tornou perenemente fecunda de santa prole. Ela, por sua parte, nenhuma outra coisa deseja mais ardentemente, e se nós lhe oferecermos coroas tecidas desta oração, a ela tão cara, alaria-lhes obterá em abundância os auxílios do Espírito vivificados. Praza a Deus que eles não recusem secundar os desejos desta sua misericordiosíssima mãe, e que, lembrados de sua eterna salvação, escutem este amoroso convite. Ó filhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Está em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. O rosário difundido na Igreja do Oriente. Havendo observado o grande poder do rosário em tal terreno, alguns dos nossos predecessores procuraram por todos os meios difundi-lo nos países orientais. Primeiro entre todos, Eugênio IV, com a sua Constituição Apostólica Adverperaciente de 1139, depois de Inocêncio XII e Clemente XI, que com a sua autoridade concederam para este fim largos privilégios à ordem dos frades pregadores. E os frutos não se fizeram esperar longamente, graças ao zelo e à atividade dos religiosos desta ordem, como está provado por inúmeros e claros documentos, se bem que aos progressos de tal obra fizesse não pouco dano a prolongada contrariedade dos tempos. Mas, nos nossos dias, naquelas regiões tem voltado a reflorir em muitos corações o mesmo entusiasmo pela devoção ao Santo Rosário, que louvamos no princípio desta carta. E esperamos que este fato, tão condizente com os nossos desígnios, seja ultíssimo à realização dos nossos votos. Novo Templo à Virgem do Rosário em Patras. A esta esperança se junta um fato consolador que diz respeito tanto ao Oriente quanto ao Ocidente, e que é plenamente conforme aos nossos desejos. Queremos referir-nos ao propósito expresso no célebre Congresso Eucarístico de Jerusalém, de erigir-se um templo em honra da Rainha do Santíssimo Rosário em Patras, na Acácia, não longe daqueles lugares nos quais a proteção de Maria fez brilhar as glórias do nome cristão. Já muitos de vós, exortados pela comissão, surgida com a nossa aprovação,
pressuruosamente contribuístes para esta obra com subscrições, juntando-lhes também a promessa de um constante interesse até que a coisa seja realizada. E com isto já se proveu a quanto basta para iniciar, sem mais, os trabalhos com a grandiosidade que convém a esta obra, e nós já autorizamos lançar solenemente, o mais breve possível, a primeira pedra deste edifício. O templo surgirá em nome do povo cristão, qual monumento de perene gratidão à nossa auxiliadora e Mãe Celeste. Lá ela será invocada incessantemente em rito latino e grego, a fim de que, com sempre mais benévola assistência, se digne de ajuntar aos antigos novos favores. Mostra-te, Mãe. E agora, ó veneráveis irmãos, a nossa exortação volta ao ponto do qual partiu. Eia, pois, que todos os pastores e rebanhos, especialmente no próximo mês, se coloquem cheios de confiança sob a proteção da Augusta Virgem. Em público e em particular, não cessem com cantos, orações e votos de invocar e suplicar concordemente a Mãe de Deus e Mãe Nossa. Ah, mostra-te, Mãe. Que a sua demência maternal queira preservar de todo perigo de sua família inteira. Que a conduza a uma verdadeira prosperidade e, sobretudo, a estabeleça na santa unidade. Guarda ela com benevolência os católicos de todas as nações e, unindo-os pelos vínculos da caridade, torne-os mais ativos e mais constantes em sustentar a honra da religião, da qual promanam, mesmo para os povos, os bens mais preciosos. Guarde depois com suma benevolência também os dissidentes, essas grandes e ilustres nações, essas almas eleitas que sentem a dignidade cristã. Suscite nelas salutares desejos e depois os alimente e os leve ao cumprimento. Redundem em vantagem dos dissidentes orientais a ardente devoção que eles professam para a Nossa Senhora e os numerosos feitos realizados pelos seus antepassados para a glória desta. Depois, em vantagem dos dissidentes orientais e ocidentais, redunde a lembrança do salutar patrocínio com que ela teve como cara e recompensou a extraordinária piedade que todas as classes sociais lhe professaram por muitas gerações. Para estes dissidentes e para todos os outros, onde quer que se acham, vale a voz unânime e suplicante de todos os povos católicos, e vale a nossa voz, que até o último alento invocará. Mostra-te, Mãe. Entre mentes, como auspício dos dons celestes e em atestado da nossa benevolência, de todo o coração, concedemos a cada um de vós, ao vosso clero e ao vosso povo, a nossa bênção apostólica. Dado em Roma, junto a São Pedro, a 5 de setembro de 1895, no 18º ano do nosso pontificado, Papa Leão XIII. Bom, lemos então na íntegra esta carta que o Papa Leão XIII escreveu, nos convidando na piedosa devoção mariana, o Santo Rosário. Ficamos por aqui. Não antes eu gostaria de ler para você também a oração do glorioso São José. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para a expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos por Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades,
de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte, a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Essa linda oração de São José foi escrita pelo Papa Pio X e com ela nós nos despedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.